Eu tô insegura hoje. Parece que eu tô me perdendo. E eu não sei por quê, porque eu não sei se é algo que eu tô fazendo ou tô deixando de fazer, ou se é porque eu tô sendo ou não tô sendo, e eu não sei o que eu sou. Vocês sabem o que vocês é? Parece que eu tô esquecendo. E eu não sei. E se eu deixar de ser eu? E se eu não souber ser mais eu? E se eu não souber ouvir? É a alma que fala, né? E se eu não souber ouvir ela? Ao mesmo tempo, eu já falei que se eu não ouvir ela... Eu nem falei isso. Eu escrevi... Eu tava pensando no capítulo 3 e aí eu escrevi... O silêncio. E aí... É como se fosse uma estrutura. Ela caiu no vazio. Só que o vazio não era oco. Ele era preenchido com o silêncio. E o silêncio às vezes corta. Às vezes ele arranca a alma do corpo e te obriga a sentir. Mas ele só faz isso quando o ignoram. A verdade é que o silêncio quer conversar, só que com sua própria linguagem. E ele gosta de conversar sobre a beleza e a dor. Às vezes são separados e às vezes são juntos. Às vezes vai ser tudo e nada. O silêncio conversa pelo sentir com a alma exposta. E eu nem sei se foi isso que me deixou assim, se foi escrever sobre isso, ou eu já estava sentindo isso antes. Eu comecei a sentir isso quando eu comecei a ler os capítulos e pensar no que eu tenho que escrever no silêncio. E aí eu escrevi isso pra poder me ajudar, e agora eu estou sentindo. Mas eu também sinto que eu tô me perdendo. Eu sinto? Eu acho que eu sinto. Eu sinto? Ou eu tô projetando algo? Será que eu tô projetando ser certa? Acertar? Será que eu tô tentando ser fixa? Mesmo falando que eu sou versões diferentes? Então por que eu quero ser fixa? Eu mudo. Duas araras.
vento tá tão gostoso. E meu nariz tá tão gelado. Eu sentei aqui de fora, que eu falei que eu ia estudar. E aí eu não tô estudando. Comecei a fazer um monte de coisa, sentir, menos estudar. Mas ontem, assim, a verdade não se justifica, né? Mas ontem eu... Nossa, eu fiquei estudando muito tempo, muito tempo. Inclusive, eu criei uma tática de estudos. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma das disciplinas era... Eu tô sentada aqui de fora, então o barulho de carro e moto deve estar alto. Ontem uma das disciplinas Ai, gente, isso vai ser um roubo. Ontem eu tava estudando sobre mito, conhecimento mítico e conhecimento religioso. Eu nem lembro qual que é o nome da matéria. Enfim, não lembro. Aí eu reparei, teve uma hora que eu sentei aqui de fora também pra pegar um vento, olhar minhas plantinhas, e aí eu coloquei um fone de ouvido e tava tocando uma música muito boa. Aí eu coloquei o notebook, o caderno no meu colo, e aí eu comecei a ler em voz alta. Pra eu conseguir ouvir minha voz, mesmo com a música tocando aqui, e a música tava alta. E aí eu lia, ia sentindo com o corpo, e traduzia pra minha linguagem no caderno. Ia sempre traduzindo. Quando eu sentia que eu não tava entendendo, se fazia sentido eu voltava. Se não fazia sentido, eu não voltava, eu seguia. Aí teve uma hora que eu tava dispersa. Aí eu olhei assim pra minha planta e eu vi que ela tava precisando de água. Aí eu falei assim, tá, eu tenho que molhar ela, mas eu também tenho que estudar. Qual que é a prioridade agora? Porque eu não sabia qual que eu queria, né? Se eu queria molhar a planta, se eu queria estudar. Porque eu queria estudar, eu queria muito estudar. Mas eu também queria muito molhar a planta. Eu falei, qual que é a prioridade? Aí eu falei, é molhar a planta? Não, é estudar ou molhar a planta. Aí automaticamente a resposta já veio. Na faculdade tá tudo bem se eu reprovar. Eu posso tentar de novo. Agora, se a planta morrer, ela morreu, ela é um ser vivo. Aí eu levantei, fui lá, aguei minhas plantinhas. Aí eu já tava lá pra dentro, aí eu peguei uma fruta, fui comer, eu vim, trouxe as coisas pra cá, organizei, voltei, sentei. E aí eu fiquei muito focada, nossa. Aí eu falei, cara, eu já sei um jeito de criar Vou colocar minha ética encarnada aqui, né? E aí a minha ética encarnada, ela não negocia com a vida. Aí eu fui e anotei um mapa de como um método, né? Pra eu conseguir estudar. Aí eu coloquei o primeiro, que seria imersão sensorial, que é se colocar em um espaço que conversa com o sentir. Aí seja um vento, uma música, uma planta. A leitura encarnada, né? Que não só lê com os olhos, ela lê com o corpo todo, com a voz alta e no ritmo, para conseguir acompanhar exatamente e encarnar o que tá querendo dizer aquilo. A tradução afetiva, que transforma o texto acadêmico em palavras que carregam um sentido emocional e visual para mim. Porque aí, como eu falei para vocês, traduzir para mim. 4. Interrupções significativas. Esse aqui eu adorei. Pausar para cuidar do que tá viva. Eu coloquei a planta, o corpo, a respiração. E aí eu também coloquei que isso não tirou meu foco, isso aumentou minha concentração. E faz total sentido, porque você não fica focado e preso só em uma coisa. Você tá vivendo e torna aquele momento que seria chato em algo mais agradável. E o último, eu coloquei registro poético, porque no meio do tempo que eu tava estudando, eu parei pra colocar alguma coisa assim aleatória, que não fosse envolvendo o estudo. E aí, pra mim, funciona, porque é uma autogestão emocional, né? Fazer desse jeito não fica pesado, não torna estudar ser algo difícil. Aí ontem eu até escrevi um poeminha,
que foi... tipo assim, no meio. E eu só percebi isso, gente, depois que eu já tinha feito. Porque, por exemplo, eu tava estudando. Aí eu olhei assim pro sol e tava cheio de nuvem. Tava muito bonito pro céu. E tava... Aí eu falei assim, cara, que delícia. O sol tava se pondo pra lá. E tava refletindo em todas as nuvens, assim, nas pontinhas delas, nas laterais. E ela tava refletindo, tava começando a mudar o tom. Só que tava com muita nuvem. E aí tinha umas que estavam mais escuras, que parecia que ia chover. Outras mais claras. E tinha umas que estavam andando super devagarzinho. Outras super rápida. E tava um som muito gostoso, porque era final de tarde, então tava passando muito carro, muita moto, só que, e ainda mais que a música tava alta, tava muito gostoso, tava muito gostoso. Aí nessa hora, eu peguei o caderno e falei, vou escrever. Aí eu escrevi, eu coloquei assim, ó. O que abre o sentir? Não, mentira, esse aqui é outro. Deixa eu achar aqui, gente, peraí que eu já escrevi muita coisa. E aí eu começo... Inclusive, isso aqui, minha cara, ó. Eu falei assim, ó. Eu quero ser o céu azul. Quero ser o fim da tarde. Ou o sol que reflete nas nuvens. Quero ser o vento que empurra a brisa. Ou o pássaro que sente o horizonte. Quero ser eu. Quero ser eu para sempre. Observando o sentir. Como quem come pipoca enquanto a boca saliva. Abre parênteses. Gabi, volta a estudar. RS. Fecha parênteses. Aí, eu achei isso tão gostoso. E no final do dia, quando eu fui analisar o tempo que eu fiquei aqui, porque eu fiquei muito tempo aqui. Eu fiquei 3 horas estudando, mas fazendo essas pausas e tudo mais. E eu estudei, foi 10 páginas. 10 páginas eu consegui estudar nesse tempo. E é um conteúdo muito denso. Tipo assim, tanto que nessas 10 páginas, ela usou 10 páginas para explicar 2 conceitos. Um pouquinho do terceiro, que foi conhecimento místico, conhecimento religioso. Aí ela fala sobre... no conhecimento místico sobre os deuses gregos, sobre tribos indígenas, sobre religião. Aí entra no conceito conhecimento religioso. Aí ela vai falar... Enfim, muita coisa. Foi... Aí pra mim é isso. Pra estudar, inclusive, eu já tinha falado pro Matheus, eu quero fazer aqui em casa, depois eu quero subir um andarzinho pra fazer uma biblioteca. Olha ela aqui. Vai, meu amorzinho. Pra fazer uma biblioteca. E eu quero todo de vidro assim, ó, pra pegar o pôr do sol ou o nascer. Encher de plantinha, abrir assim as portas e sentir o vento entrando. Nossa, que delícia. Aqui eu já senti isso, que delícia. Imagina. Enfim, gente, tá lá, minhas anotações. E aí, pois é, aí eu achei isso tão legal, porque eu falei assim... Na hora que eu percebi o que eu tinha feito e que eu tinha criado um ritualzinho, sem perceber, eu falei, cara, isso se encaixa na matéria de ética que eu tô estudando. Que a gente tá estudando ética dentro da filosofia. E aí eu falei assim, cara, isso é ética encarnada. E eu... E comecei o vídeo triste, chorando, e já tô aqui rindo no final. E se você me perguntar, voltando à pergunta do início, quem eu sou? Eu não vou saber te responder. Eu não sei o que eu sou. Eu realmente não sei o que eu sou. Eu diria que eu sou uma espiral, mas uma espiral é ser. Tipo, eu sou um símbolo? Eu sou um símbolo? Um símbolo? Um símbolo? Eu represento um símbolo, mas eu representar um símbolo não significa que eu sou um símbolo. Então, o que eu sou? Não sei. Bom, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo. Eu preciso voltar a estudar. Já fiquei muito à toa aqui. É isso. Tchau, gente. Até um próximo vídeo.